Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, o Senhor diz: a letra mata, o Espírito vivifica. O Teu Espírito Santo, nosso Deus, em nome de Jesus, que o coração esteja inteiramente preparado e receptivo a Ti, Senhor. Porque o Senhor conhece o mais profundo do ser humano, do coração de cada um. E o Senhor, o único, soberano, eterno, o Senhor tem todo o poder, Pai. O Senhor tem o poder de dar os livramentos, de dar uma inspiração para desviar, Senhor, de uma cilada, tomar pela mão, fortalecer, Pai, quem está tão fraco ou tão fraca que não consegue nem orar mais. Sabemos, Senhor, que quando o cristão, quando um filho, uma filha, um servo, uma serva do Senhor começa a esfriar na fé, não percebe a queda, não percebe que está à beira de um precipício. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, quando o Teu Espírito Santo encontra um coração sensível, em comunhão com o Senhor, ao menos preparado e receptivo à Tua palavra viva, então o Teu Espírito Santo já pode operar. Quantas vezes o Senhor quis falar com alguns que se perderam, que até caíram em ciladas ou até mesmo se destruíram, mas não houve, Pai, quem ouvisse não houve atenção. Então nós pedimos agora que o Senhor, Pai, encontre o coração preparado, receptivo, pois estamos vivendo os tempos extremamente trabalhosos. O Senhor advertiu, o Senhor alertou. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer isso. Além das muitas e tantas coisas que o Senhor usou para nos trazer, Pai. Disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Homens amantes, porque os homens serão amantes de si mesmos. E aí o Senhor mostra, Pai, um catálogo de um comportamento tão tenebroso dos últimos tempos. E é tempo, Pai, é hora da igreja, o Teu povo despertar. E ouvir, Senhor, e ouvir. Como o Senhor diz, Pai, filho, ouve. Filho, ouve. Senhor, fale conosco. Contemple o nosso coração, os nossos sentidos inteiramente preparados, receptivos ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa operar e as Tuas bênçãos, Senhor, serem derramadas sobre os que Te dão atenção, os que Te ouvem, os que Te buscam. Senhor nosso Deus, fale conosco. Pai, encontre o nosso coração, o nosso ser inteiramente preparado para o Senhor, receptivo. Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta para vocês. E essa pergunta também é para mim, porque todos nós. Olha, quando uma pessoa aceita Jesus e toma decisão e age, literalmente, irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus e decide levar a sua vida com Deus a termo, a sério, ou seja, aceitei Jesus, já entendi que Jesus é a palavra de Deus, vou levar a palavra de Deus a sério. Ou seja, o que Deus falar comigo, eu vou levar a termo, eu vou levar a sério. Infelizmente, não são todos, né? Eu posso dizer como pastora, e tantos anos, né, de ministério, eu posso te dizer que, infelizmente, é a realidade. A minha pergunta é:
Como é que você lida com provocações? Porque para tudo nós temos ensinamentos da palavra de Deus. Tudo. Se disser que é fácil, claro que não. Mas é aí que entra exatamente o fator principal de andar com Jesus. Ou seja, o esforço de fazer aquilo que muitas vezes vai contra o que você desejaria fazer. Como é que você lida com provocações? Porque, infelizmente, gente, há pessoas escarnecedoras, zombadoras, irônicas no meio evangélico. Não tem aquela pessoa lá fora no mundão, no mundo, que o pessoal, né, às vezes até aplaude, né? Fulano é muito alegre, fulano gosta de mexer com todo mundo, fulano enfim. Como é que você lida com pessoas irônicas, escarnecedoras, zombadoras? Porque é bem característico dos últimos tempos, e se você pensa que estamos falando de pessoas do mundo, estou falando não. E você vai ver isso comigo. Vamos em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro. As cartas de Pedro ficam próximas ao Apocalipse, antes das epístolas de João. E eu estou na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Versículo 3, vamos juntos? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segundo as suas próprias concupiscências, seus prazeres, seus desejos carnais, seus prazeres, suas vontades. Tem gente que é impressionante, né? Parece que é um depósito do lixo do diabo. Você pode observar comigo essa palavra de Pedro, do Espírito. Toda palavra, irmãos, é inspirada pelo Espírito Santo. Temos consciência disso? Então, o Espírito Santo está falando conosco. Em primeiríssimo lugar, já está dizendo, priorize atentar para isso, observar isso. E faz parte dos últimos tempos, dos últimos dias. É impressionante como o diabo encontra pessoas para zombar de outras pessoas. É uma coisa absurda. Sabendo primeiro isto, e nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Logo assim, você vê que o Espírito Santo, usando Pedro, vai estender, dizendo até que zombam quando alguém fala da volta de Jesus. Porque já são pessoas escarnecedoras mesmo, estão acostumadas, gostam, têm prazer nisso. Já faz parte do mau caráter, que infelizmente o inferno, encontrou e fomentou ali. Zombadores, escarnecedores. A minha pergunta é, como você lida com provocações, com zombarias? Há pessoas que são assim, usadas de uma forma menos agressiva, sutil, mas o objetivo é o mesmo, é mexer com quem é sério com Deus, com quem realmente leva a vida a sério, com quem verdadeiramente não dá lugar para o diabo, com quem tem uma vida santa diante de Deus, uma vida reta. Como é que você lida com as provocações? Eu poderia ir a algumas partes das Escrituras especificamente sobre isso,
Por exemplo, eu lembro quando Ana, a mãe de Samuel, que era estéril, e o marido tinha outra mulher, tinha uma amante, e a amante deu muitos filhos para ele, e naquele tempo uma mulher estéril era literalmente achincalhada, alvo de zombaria. E a outra zombava dela, mas zombava provocando mesmo. E Ana seguia o caminho dela e ia para o templo orar. Ana seguia o caminho dela. É um dos exemplos grandes. Mas temos outros. Por quê? Porque Deus nos chamou, Deus te chamou para você ser edificador, para você ser edificadora. Se a sua vida está organizada, você pode ajudar outros a se organizarem. Ou seja, você pode trabalhar em oração e orientações na palavra para uma família ser reconstruída, um casamento ser restaurado, uma pessoa se endireitar e abandonar a purulência do diabo. Diga comigo, somos edificadores. Diga comigo, eu nasci para edificar. Diga, eu nasci para construir. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Mas é preciso vigiar, pessoal, para não andarmos do lado de pessoas escarnecedoras. Isso é coisa séria. Há pessoas que são mesmo irônicas, que aproveitam qualquer momento de uma brincadeirinha para soltar as suas purulências e provocar alguém. Principalmente quem está edificando a sua vida em Cristo. Quem não quer errar, quem não quer pecar, quem não quer entristecer o Espírito Santo, quem quer a salvação da sua família e luta em oração e vigiando para dar testemunho, que não é uma brincadeirinha, porque o diabo pega todos os pontinhos que ele pode para dizer: você não é crente, você não é evangélico, você não é de igreja. Essa é uma realidade que todo cristão sincero está vivendo nos nossos dias. O diabo encontra essas ferramentas, às vezes em família, às vezes na vizinhança, às vezes no local de trabalho, enfim. Como é que você lida com provocações, zombarias, ironias? Vamos abrir a Bíblia em Neemias? Primeiramente, pessoal, olha para cá. Você que abriu, já encontrou Neemias? Então, olha para cá. Primeiramente, eu quero que você observe comigo, tá? Panoramicamente, é claro, no capítulo 1, o caráter de Neemias. Porque isso, literalmente, é caráter. Observa comigo no capítulo 1, diz assim. O título diz, o livro de Neemias, Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Dá uma paradinha aqui no versículo 4, porque no 5 Neemias já vai começar a oração dele. Mas ele passou alguns dias muito angustiado. Olha só, irmãos, no meio daquelas pessoas
que estão em Jerusalém na miséria, todas destruídas. Vamos lá. Será que não haviam pessoas que lá atrás, quando tinham oportunidade, né? Quando tinham oportunidade, encrencavam, criavam problema com um, com outro, ironizavam também. Neemias podia, a princípio, já dizer, quem está lá? Ah, lá está fulano. Ah, deixa para lá, que se dane, que se vire. Não. Neemias, quando ouviu que o seu povo estava num estado de miséria total e de grande sofrimento, ele chora. Quando a gente lê Jesus em Mateus dizendo, amai a vossos inimigos, é de arrepiar. Amai a vossos inimigos. Às vezes a pessoa escuta que aquela pessoa que mais lutou contra ela está com câncer. E a pessoa diz, que se dane. Plantou, colheu. Infeliz, meu irmão, de quem tem um caráter desse. Por quê? Porque esses é que vão ser as ferramentas que o diabo vai usar. Esses já são as ferramentas que o diabo usa. Jamais, irmãos, o cristão pode se alegrar de ouvir desgraça de alguém, ainda que fosse do seu pior inimigo. Ainda que fosse dos piores zombadores. Então, a princípio, eu estou mostrando para vocês o caráter de Neemias. Homem de Deus, um temor a Deus extraordinário, sensibilidade humana, e ele chora. Ficou tão angustiado que começou jejuando, estava desolado com as notícias, e chorando. Mas ele sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa. Os casamentos são destruídos, não tem um que se levante para ver que os filhos estão chorando. Prevalece o egoísmo da vontade própria. Não tem quem se quebrante para realmente buscar a Deus e dizer, não, eu sei que dá para corrigir. Se não desse, não teria chegado ao casamento. Às vezes é um local de trabalho, pessoas aprontam, batem o pé, arrogantemente, como tem as pessoas que estão em cargo de autoridade, pisam e zombam dos outros. Meu irmão, o dia do juízo não vai ser brincadeira. Fico pensando nessas pessoas irônicas. Quando eu lembro do Salmo 1, que o Senhor Deus alerta, dizendo que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí eu lembro de Ana. Temos vários exemplos nas Escrituras. Mas por que eu peguei Neemias? Por que eu senti de pegar Neemias? Porque ele era um copeiro. Um copeiro, como é que um copeiro poderia pensar? Bom, Deus vai me ajudar, o Senhor Deus vai tomar a frente, eu vou orar e nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. A reconstrução de um lar, de uma família, alcançar uma família inteira para Jesus, lutar por uma empresa que está quebrando, para preservar o emprego de todo mundo. Pouca gente está se importando, irmãos, com o bem-estar do seu próximo. Se nunca houve uma época como essa, de tantos casamentos destruídos, é o que mais impressiona. Porque, caramba, filhos em comum de um e do outro. As pessoas estão sem noção, não é possível. Separa, se envolve com uma pessoa, ou se envolve com outra, tem filho com outra pessoa, aqueles filhos já ficam de lado. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Como você lida com provocações? Tem gente que diz, não aguentei pedir demissão. Mas Jesus diz que a tentação não vem acima do que se pode suportar. De repente, era o único com quem Deus podia contar para ser testemunha fiel da presença de Jesus.
não foi embora. Como é que você lida com provocações? Tem gente que literalmente perde o controle e entra na confusão quando era uma pessoa pacífica. Não aguentei. No final você vai ver quais são os que não aguentam, ou melhor, qual é a solução, quais são as armas para lidar com isso. Muito bem. Como é que se lida com provocações? Como é que se lida com zombarias? Como é que se lida com pessoas irônicas? Às vezes a coisa é na cara, deboche. Como lidar com isso? Então agora nós vimos panoramicamente o caráter de Neemias. Homem que sente a dor pelos outros. E está literalmente sensibilizado, profundamente sensibilizado com o sofrimento dos outros. Quem tem um foco, irmãos, de ganhar sua família para Jesus, quem tem um foco, irmãos, quem tem um alvo de vencer nesta terra e não cair no pecado, de vencer e fazer conquistas, recebendo bênçãos do céu, bênçãos de Deus, não pode cochilar não, irmãos. Não pode, por um instante, dar vazão seguindo o curso do mundo. O que mais acontece hoje são pessoas fazendo o que a maioria faz. Eu tenho um culto na internet, que o seu Deus me deu há alguns anos atrás. Eu senti somente um pedacinho de um versículo, eu senti forte dentro de mim, e Deus foi dando. Se eu estendesse, Jesus com certeza falaria muito mais. Mas não seguirás a multidão. O cristão tem que parar com essa mania de copiar os outros, irmãos. Às vezes copia o próprio cristão. Tem gente que, caramba, parece xerox. Você é uma pessoa, não tem ninguém no mundo igual a você. Você é uma única pessoa. Eu acho incrível, sabe, a grandeza da capacidade e habilidade do Senhor Deus. Mais de 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a alguém. Não tem. Você observa que os pais de gêmeos, eles identificam um por um. Não é incrível isso? Sim ou não? Identificam. Então a igreja se liga. Porque você é uma única pessoa na face da terra. Única pessoa. Não tem ninguém igual a você. Se o ser humano entendesse isso, com certeza ia dar mais valor ao investimento que Deus fez. Não tem ninguém sem talentos sobre a face da terra. Tem gente largada, tem gente literalmente que se abandona. Como você lida com provocações? Como você lida com zombarias? Vamos no capítulo 4? Lê comigo o título do capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Está aqui. Esse Sanbalate, irmãos, era uma ferramenta de Satanás para escarnecer dos judeus. Está assim de gente para zombar de evangélicos, irmãos, de crentes. Principalmente de quem leva Jesus a sério. Principalmente homens e mulheres que têm um propósito firme de não se sujar, não se contaminar, de não retroceder e de edificar. Ou seja, vou ganhar minha família para Jesus. Vou ganhar almas para Jesus. Vou alegrar o coração de Deus e vou buscar as bênçãos. Vou receber as bênçãos. Para ser uma bênção sobre a face da terra. Aí o diabo começa. Como é que eu vou tirar do sério? Como é que eu vou fazer parar? Como é que eu vou puxar de volta? Como é que eu vou impedir essa construção?
Observa bem. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, a notícia chegou a Sambalate. A notícia chegou a Sambalate. A notícia chegou lá. Ó, tem um grupinho de judeus edificando os muros de Jerusalém. Ou seja, os judeus vão poder estar lá em segurança. Imagina. Dona fulana agora é evangélica, está levando a sério. Daqui a pouco vai a família toda. O diabo escuta e diz, epa, não vai não. Vou derrubar ela. Vou derrubar ele. O fanfarrão se converteu. E agora acabaram as farras. E os colegas estão em cima. E aí o diabo escuta, o diabo viu, ele viu que se converteu. Não vai não, não vai adiante não, vou pegar de volta. Não vai não. Os próprios amigos, tem sempre um ou dois, tem sempre alguém. Tu agora é crente, tu aprontou que, agora tu é crente, tu é santinho. Tu é santinho. Vai mexer, meu irmão. Vai tirar do espírito para que as orações não valham nada. Para que a comunhão com Deus seja quebrada. O cristão tem que entender, meu irmão. O objetivo da zombaria é parar a construção, parar a edificação, parar o crescimento espiritual, parar literalmente a busca do conhecimento que vai levar literalmente as bênçãos de Deus. Aí o Sambalá tem o grupinho dele, porque o diabo consegue. Versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Dá uma paradinha. Olha quantas interrogações. Olha só. Que fazem estes fracos judeus? Já começou. Fraquinho. O diabo gosta disso. Como gosta, irmãos? Satanás é mestre em depreciar o ser humano que leva Deus a sério. Tentar. Quando a pessoa é orgulhosa, o diabo fomenta o orgulho. Não, porque eu fiz isso, eu faço aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. E o diabo vem até sopra na memória. Não, você fez muito mais. Você faz muito mais. E a pessoa, quando a pessoa é dependente de Deus de verdade, que leva uma vida de oração e vai lá na oração para dizer: Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Até aqui não se conseguiu isso. Mas para o Senhor nada é difícil. Oh, meu Pai, tua palavra diz isso. Aí Deus diz: eu posso contar com esse. Esse crê no invisível, crê no impossível, esse vai avançar, esse vai crer está crendo na cura, vai ser curado. Vai ser uma luz para aqueles que não são. Está começando a orar, não vai voltar para a bebedeira, não vai voltar para a prostituição, está levando a sério. Está reconstruindo a sua vida e vai, com certeza, com o seu testemunho, e até mesmo em orações e pregando ou falando a palavra, vai ajudar muita gente a sair da vida errada, a receber bênçãos de Deus. Vai ser luz. Que faz estes fracos judeus? Vocês já viram como nós estamos, que tempo nós estamos vivendo, que as pessoas, principalmente pessoas sinceras, não estão vigiando, que estão caindo no seu próprio conceito. Não vale nada, não sei, a vida não está valendo, que não sei o quê, porque enfraqueceram lá atrás e não perceberam. Olha o diabo zombando do grupo que está com o Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Alguém que ora, alguém que tem propósito, alguém que vai edificar famílias. Irmãos, para destruir hoje o mundo está cheio. E o meio cristão também. É uma coisa absurda. Eu tiro pelos jovens, irmãos. Poucos são os que estão se santificando.
Vem aquele grupinho, você está muito fanático, não é bem assim, tereré, vem com a gente, tereré, tereré. O negócio é esse, o negócio é aquele. Daqui a pouco, de tanto se envolver com distrações, com tantos passeios e com tantas coisas, tantas conversas naturais, que acaba se desviando, irmãos. E lá na frente, vai aonde? E Jesus voltando. E a salvação eterna. Coisa séria. Versículo 3. E estava com ele Tobias o amonita. E disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Olha só, gente, olha só. Olha que escarnecedores. Olha só que zombaria. Agora o Sambalat tem o Tobias, que é igualzinho a ele, não é? E aí ele vai, deixa eles edificar, vai vir uma raposa, derruba tudo, não sabem fazer nada, aquilo não vale nada, isso aí é fogo de palha, que esse casamento tem jeito coisa nenhuma. Irmão, se uma pessoa se levantar para edificar uma família, o inferno vira do avesso. Ele vai fazer de tudo que puder para que não suba uma oração ao céu pela edificação ou reconstrução de uma vida, de uma família. O diabo odeia a família, ele odeia. O diabo odeia a comunhão familiar. O diabo odeia a sua saúde. O diabo odeia a sua prosperidade. Tem que ter gente como Neemias, meu irmão. Tem que ter gente que esteja disposta a enfrentar todas as barreiras e dificuldades, a derrubar barreiras. Mas como? Com a direção, sabedoria de Deus. Escarnecedores não vão faltar. Não vão faltar. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caiu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo de uma terra de cativeiro. Lembrando que Neemias viveu a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Aí nós vamos lá em Jesus, agora é que vem a marca aqui, a gente vai voltar aqui. Lá em Mateus 5, que é a parte mais difícil que eu falei antes, Mateus 5. Primeiramente no versículo 14 e 15. Quem vai comigo? 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz. Todo cristão é luz para a família? Todo cristão que há na face da terra é luz para a sua família? Aí vocês deram uma viajada boa, uma distração. Eu perguntei, todo cristão é luz para a sua família? Vive em santidade? Se esforça para ser uma pessoa alegre? Pastor, eu não vou negar a minha natureza, eu sempre fui uma pessoa triste. Pois é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. Jesus disse, aprendei de mim. Por que a gente não aprende de Jesus? Ah, porque eu não vou renunciar ao que eu sou. E Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou seja, faz o que eu estou te falando. E aí, versículo 15 de novo, eu vou voltar no 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz aos que estão na casa. Aí Jesus manda então amar o inimigo. Por quê? Porque ele precisa ser salvo. Ele precisa acordar, ele precisa despertar para sair desse caminho errado, desse caminho tenebroso de zombaria, de escárnio, de zombaria. E aí? Luz para o mundo. Vamos lá. Versículo de número 44. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 44.
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa parte que é difícil. 3 coisas. Amar o inimigo, amor é doação de vida. Às vezes, o zombador está dentro da tua casa. Às vezes é um parente, às vezes está no meio da família. É um familiar. Ele precisou de socorro. Neemias, quando ouviu que os muros de Jerusalém estavam fendidos, cheios de brechas, os portões todos queimados a fogo, as portas queimadas, ele foi chorar. Quando os muros estão fendidos, os inimigos podem invadir. A pessoa pode ser destruída. Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor do seu parente, da alma dele para você? Céu ou inferno? Então vamos acordar. Pastor, não é fácil? Não. Mas eu vou voltar lá em Neemias. Voltando lá. Versículo 6. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Dá uma paradinha. Mas só pela metade, né, irmãos? Ainda tem metade para reconstruir. Ainda tem metade para ser reconstruído. Talvez você diga assim, graças a Deus, na minha família não tem zombadores, alguns já estão se inclinando a ouvir a palavra de Deus. Já tem um que largou a bebedeira, eu já estou começando a vislumbrar a reconstrução de casamento destruído. Não pode parar, irmãos. E a oposição vai continuar e vai piorar, porque quanto mais o diabo vir que a obra está sendo feita principalmente em família, mais em desespero ele cria, as ferramentas dele, ele arma o circo dele para tentar distrair. Ele tenta de todas as formas. Mas vamos lá, versículo de número 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo, dá uma paradinha. Esses grupos todos aqui, irmãos, eram inimigos do povo judeu, tá? Todos eles eram inimigos. Os árabes, vocês sabem que são descendentes de Agar, do Ismael, o filho que Abraão teve com a escrava, aquilo de que falei essa semana ainda, não é que Deus não mandou ele ter um filho fora do casamento, Deus não mandou. Mas já estava vindo, Deus então tomou a frente ali. E ele é o pai dos árabes. Então, observa comigo, sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, que os arábios, os amonitas, descendentes de Amon, as doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Está vendo, irmãos? Satanás está sempre por trás dos zombadores para parar a construção. Se um jovem diz, eu vou me santificar, vou até o meu casamento, vou em santidade, o diabo vai fazer de tudo para sujar, para romper esse muro. Ele vai fazer de tudo para derrubar esse muro. E que não seja reconstruído. Olha só, se alguém disser, vou reconstruir meu casamento, se alguém disser, eu vou entrar na presença de Deus, a partir de hoje eu tenho um propósito de ver minha família reconstruída, casamentos restaurados, meu irmão, o inferno vai se levantar de todas as formas que puder. Se alguém disser, a partir de hoje, chega de miséria, eu já entendi que prosperidade é dom de Deus. Vou me esforçar, vou aprender, vou colocar em prática e a prosperidade vem para a minha vida, vem para a minha família, vem para a minha casa. O diabo está desesperado. Satanás odeia o bem-estar do ser humano, odeia a paz, odeia casamento, não suporta a comunhão entre pais e filhos, odeia literalmente família. Então, Neemias está lutando pela reconstrução dos muros de Jerusalém para trazer segurança ao povo judeu. É sua família, são seus compatriotas. E aí? Aí vai. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém
e para os desviarem do seu intento. É interessante, irmãos, que esses inimigos de Israel, muitos deles também eram inimigos entre si, entre eles mesmos. Mas quando se falava em destruir o povo judeu, eles se ligavam. É exatamente o que acontece no campo espiritual com o cristão que não tem entendimento e que não ora, que não vigia. A enfermidade vem, ela quer trazer a miséria. A divisão começou na família, o diabo quer ódio. Ele quer causar uma desgraça. Alguém tem que se levantar para atuar espiritualmente, fechando os muros para esses inimigos não terem esse acesso. E aí? Observa comigo, os inimigos se ligaram entre si. Aí o Neemias diz aqui no versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Qual é o objetivo? Qual era o objetivo dos inimigos? Que a obra parasse. O diabo não quer ninguém se santificando. O diabo não quer nenhum casamento reconstruído, restaurado. O diabo não quer ninguém, literalmente, servindo a Cristo, servindo a Deus. Satanás não quer ninguém fazendo a obra de Deus. Obra séria. Às vezes os zombadores tentam entrar no meio, irmãos, para tentar conquistar uma liderança. Você imagina jovens que se apresentam muito espirituais ou muito falantes e que começam no meio. Estou falando só daqui não, estou falando em qualquer lugar. Graças a Deus nós temos pessoas seríssimas aqui fazendo a obra de Deus, com todos aqui. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas tem pessoas e depois, né, depois que ganham espaço, né, para que tanta santidade? Não é assim não. Aí começa um passeiozinho, e atrás de outro, e uma programação diferente, e vai, quando vê, está todo mundo desviando. É coisa séria. Você vê que os inimigos tentaram entrar no meio deles. Vamos entrar no meio e vamos fazer cessar essa obra. Ou seja, salvação, santidade, reconstrução de casamento, filhos sendo criados por pais. Pode parar. É tudo que o diabo odeia. Não, vamos parar essa obra. Vamos parar essa obra. Agora observa comigo, eu vou apenas até aqui o versículo 13, porque nós vamos agora prosseguir em outras partes. Versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Olha só, os ataques eram de todos os lados. O cristão às vezes não percebe, irmãos, que a santidade dele está deixando o diabo em desespero. Que a comunhão dele com o Espírito Santo está deixando o diabo em desespero. Que a sua luz celestial intensificada, que nem ele percebe, está deixando o diabo afastado e em desespero. Que o seu casamento restaurado já está chamando a atenção de outras pessoas que precisam reconstruir seu casamento, sua família. Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Se o cristão não tiver armas espirituais para essa luta, ele cai. Por quê? Sanbalat e Tobias eram 2 zombadores da pior qualidade. E eles tinham um objetivo: destruir Jerusalém. Jerusalém representa a igreja de Cristo, irmãos.
Jerusalém representa você, Jerusalém representa sua família, não é apenas aquela cidade geográfica do Oriente Médio. Jerusalém tem várias simbologias. Se não fosse assim, Deus não falava direto, ó Jerusalém. Deus não está falando com muros, com terra. Não, Ele está falando com gente. Ele está falando com você, fala comigo. Zombaria, deboche, ironias, são armas, são sinônimos, mas os escarnecedores, irmãos, são os instrumentos, as ferramentas e as armas que o diabo mais usa para tirar o cristão, que é sério, da sua posição. Para fazer a obra parar. Para que pare de buscar e servir a Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão sério, irmãos. Essa semana, um evangelismo, uma pessoa desviada disse, o que você está me falando é sério, porque eu estou acostumado com tudo de qualquer jeito. Ou seja, ninguém leva Jesus a sério. Muita gente leva, graças a Deus por isso. Mas muito mais tem por aí aprontando, que denigre de tal maneira, irmãos, que a coisa está séria. Como é que você lida com zombadores? Vai comigo em Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem lê comigo? Versículo 7. O que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio. Toda pessoa que diz que é de Jesus, irmãos, quando você vai com uma palavra da parte de Deus para corrigi-la e ela não aceita, você pode ter certeza que ela tem um espírito escarnecedor. Ela não aceita correção. Ela é ímpia. O ímpio não está no mundo, está no meio do povo de Deus. No mundo estão os que estão em trevas sem conhecimento de Jesus sem a luz. Então, observa comigo. O sábio, verdadeiramente sábio, ele diz, quando você corrige, ele diz, não tinha pensado nisso, me desculpa. Ou ele diz assim, vou me corrigir, não vou fazer mais isso. Às vezes eu chego para alguém e digo assim, ei, não fala essa palavra não, isso aí vai trazer problema para a tua vida. É mesmo, pastora? Aí eu mostro na Bíblia. Eu digo, olha aqui. Meu Deus, não sabia. Glória a Deus. Vocês, poxa, temos aí uma pessoa sábia que não quer errar. E quando a pessoa vira as costas, bate o pé e ainda fala mal de você nas costas? Pode ter certeza que é escarnecedor. No mínimo é um ímpio. É uma pessoa ímpia. Então, olha o que o Espírito Santo está dizendo. Estamos trazendo agora aqui já a solução. Não repreenda o escarnecedor. Atenção. Quais são o que se deve fazer? Qual é a solução? Qual é o remédio para lidar com pessoas escarnecedoras? Nem sempre dá para afastar de vez. Às vezes é colega de trabalho, às vezes é, como eu disse, dentro da família, como a gente ouve muitas vezes. Como lidar com isso? Bom, primeiramente, você está observando aqui, não repreenda o escarnecedor. Não repreenda, não fala nada. Silêncio. O silêncio, irmãos, literalmente, quando uma pessoa zomba de você e você dá o troco, você entrou no nível dela, desceu. Acabou. A pessoa já é de um nível baixo demais. E você entrou, você foi arrastado, porque você deu atenção. Por que você dá atenção se você sabe quem você é? Salvo
por Jesus Cristo pela cruz, pelo Calvário. Comprado pelo sangue de Jesus. Seus pecados apagados pelo próprio sangue de Cristo. Deus te leva a sério. Quem leva Jesus a sério, Deus leva a sério. Por que está dando atenção? Por que está dando atenção, meu irmão? A maior arma, meu irmão, contra zombadores é o silêncio. Nem olha, não gaste um olhar quando alguém estiver zombando de você. Continua fazendo o que você está fazendo. Segue o seu caminho. E silêncio. Quantos escarneceram de Jesus? Ele teria de cumprir todo o sofrimento do Calvário até a morte. Pois ele foi como ovelha muda. Diante de quem? Dos seus escarnecedores. Você conhece Isaías 53, 7. Vai lá comigo. Cinquenta e três, 7. Vai comigo? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diga comigo, ele não abriu a boca. Diga, Jesus não abriu a boca. Diante de tosqueadores. Ele não abriu a boca diante de tosqueadores. Não abriu. Não desça, meu irmão. Silêncio. Não gaste o seu olhar. Mantenha seus olhos na palavra. Mantenha seus olhos olhar para Jesus e olhar para a palavra. Olhar para Jesus, irmãos, é olhar para o alto. Não desce não, meu irmão. Não desce, minha irmã. Não merece. Se eu fosse falar para vocês de zombarias, não vale a pena. Não vale a pena. A segunda arma, literalmente, é você orar para lidar com isso. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abra mais o meu entendimento. Toma cada momento e me dá inspiração. O que vai ser necessário? Então, vou mostrar para vocês. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para a igreja, para o seu povo. Para quê? Para ajudar. Uma das ajudas do Espírito Santo, a grande ajuda que o Espírito Santo dá ao cristão que enfrenta dificuldades, é justamente, irmãos, fazer lembrar da palavra necessária, certíssima para aquele momento. Como assim? Evangelho de João, capítulo 14. Vai comigo. Versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Quem lê comigo? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho. Então vamos lá. Alguém está zombando da tua cara no teu local de trabalho. O diabo quer que você perca a linha e peça demissão, ou vire as costas, bata o pé e diga, chega, isso não é ambiente para mim. O diabo quer isso. E Deus, o Senhor Deus, está preparando seu caminho e colocando o investimento. O Senhor Deus está preparando seu caminho. Vamos dizer que você vai ter uma promoção mais adiante. Aí Deus viu aquela promoção. Deus viu aquela promoção. Porque vem dele. Ele já sabe. E aí? Você é o investimento do céu. Você é testemunha de Cristo, da luz, da paz, da alegria. Você fala boas palavras. O diabo está desesperado para te tirar daquele lugar. Aí usa escarnecedores, encontrou um que resolveu, não é? Pegar no teu pé. Então, está ali.
Aí vai. Se você não tiver meditado em Isaías 53:7, se você não pensou durante bons momentos, poxa, Jesus diante dos zombadores, dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Ficou mudo, em silêncio. É isso que eu vou fazer. O que está acontecendo? O Espírito Santo está te ajudando, fazendo você lembrar da palavra, para você colocar em prática. É isso aqui. E quando o cristão não ora, como é que o Espírito Santo vai ajudar? Então a oração te mantém em comunhão com Deus e o Espírito Santo te faz o quê? Lembrar, dentro desse foco, desse alvo, desse momento. Tem gente, nem lembrei de nada, nem pensei em nada, virei a mesa, chutei o balde, fez ó. Então não tem Jesus no coração. Porque não lê a palavra, não dá atenção às pregações, não medita, não põe a palavra no coração, como é que o Espírito Santo vai trabalhar em você? O que ele tem dentro de você para trabalhar na tua vida? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, olha bem, pessoal, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, tá? Eu não vou ficar movimentando mais não, muito não, ainda tem mais algumas partes. O apóstolo Paulo disse assim: guarda o bom depósito que te foi confiado. Bota a mão na tua cabeça. Diz: eu sou o bom depósito de Deus. Diga: eu sou o bom depósito do céu aqui na terra. Quem é que vai te fazer lembrar que você tem que ficar em silêncio diante dos zombadores? Espírito Santo. E se você for para vir o culto, meu irmão, antes de você pensar, você já agiu, já fez besteira. Interessante, não é lindo isso? Sim ou não? Por isso que Deus fala, medita. Você ouviu uma pregação, um ensinamento, um estudo como esse, o que você vai fazer? Tirar tempo para refazer isso e guardar, meditar. Não, tem que ser assim. Eu vou ser assim, eu vou agir assim. Pronto, acabou o problema. O diabo, ele não vai aguentar, meu irmão. Em pouco tempo o bicho some da tua frente. Acabou, ele não vai aguentar. A luta é contra o diabo. Então, são dois exemplos. Eu te dei o exemplo de Jesus, certo? Agora eu quero te dar o exemplo lindo demais. Porque é um ser humano igual a você, igual a mim. Viveu aqui na terra. Vai comigo no Salmo 38, Davi. Salmo 38. Salmo 38. Versículo 12 até o 14. Salmo 38, versículo 12. Vamos no 12. Quem vai comigo? Também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam. E imaginam astúcias todo dia. 13. Mas eu, como surdo, não ouvia. E como mudo, dá uma paradinha. Davi era surdo? Não era. Ele se fazia de surdo para as maledicências, para os seus inimigos, para os zombadores. Olha que forte, que coisa forte. Versículo 14. Mas assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca... Acabou. Mas tem mais. Agora vai. Se você está vendo aqui que esse salmo é de Davi, vai lá no título para ver, Salmo de Davi. Agora vai no Salmo 39, que também é de Davi, versículo 1. Vai comigo. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver... Vamos dar uma glória a Deus. Obrigado, Jesus.